Olá, muito boa noite, amigos agricultores, pecuaristas e agroempresários de todo o Brasil. Está começando agora o Consultor Terra Viva. Consultor Terra Viva, que é informação, tendências de mercado, estratégias de negócio e investimentos, a economia do agronegócio e o mercado de ponta a ponta, aqui no seu canal de Quem Planta e Cria. Hoje é quarta-feira e no programa de hoje nós vamos conversar com o pecuarista, professor da FAAP, Fundação Armando Alves Penteado, Rafael Abrão Possic Júnior. Ele que está dando um curso agora de graduação em gestão do agronegócio, lá na FAAP. Um assunto extremamente importante, interesse direto dos nossos telespectadores, agricultores ou pecuaristas, tem seus filhos aqui em idade de formação universitária. Esse é um curso extremamente importante para melhorar a gestão do nosso agronegócio aqui no Brasil. Então esse é o nosso convidado de hoje. A gente vai conversar muito sobre essa questão de gestão no agronegócio. Entre outros assuntos, a gente vai ver também que o ministro Blairo Maggi esteve reunido hoje com 18 integrantes, presidentes de câmaras setoriais do agronegócio, que são vinculados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. São mais de 40 no total, e já teve uma reunião com algumas dessas câmaras na semana passada. Hoje continuou ouvindo as demandas de cada setor. Então é uma iniciativa extremamente importante, essa do novo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o empresário Blairo Maggi, tentando entender realmente como é que funciona cada cadeia e tentando atender às reivindicações, às demandas de cada um desses setores. O agronegócio brasileiro é extremamente complexo, é muito amplo, é bastante abrangente, portanto, mais de 40 câmaras aqui. Olha, tem câmara até do mercado PET, claro, faz parte do nosso agronegócio. Tem Câmara da Cachaça, cachaça também é parte do agronegócio brasileiro, é uma parte extremamente importante. Um dos assuntos que esteve sendo discutido hoje sobre cachaça é tributação, cachaça e vinho. Dois produtos importantes do nosso agronegócio que estão uma taxação muito forte aqui, com dificuldade de concorrer, por exemplo, com bebidas estrangeiras, é o caso do vinho nacional e sua concorrência com os vinhos dos vizinhos do Mercosul aqui, que tem uma taxação menor entre o folgado aqui no nosso país, concorre diretamente com os nossos produtores locais. Estamos de volta com o Consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta aqui no seu canal de Quem Planta e Cria. E nós temos muita satisfação em receber aqui no nosso estúdio o pecuarista Rafael Abrão Possic Júnior, que é professor da disciplina de Gestão do Agronegócio da Faculdade de Administração da Fundação Armando Alves Penteado, com a conhecidíssima FAAP aqui de São Paulo. Muito boa noite, Rafael. Obrigado por nos atender aqui no Consultor Terra Viva. Uma satisfação grande mesmo, porque faz tempo que eu estou para trazer você aqui, nunca houve a oportunidade, agora sim, vou ter que resgatar esse momento. Eu que te agradeço, Silmar, é um prazer estar aqui com vocês no Terra Viva. E vamos falar um pouco de agronegócio, né? Muito bom. Ô, Rafael, você tem um histórico aqui de professor e pecuarista também, produtor de cana-de-açúcar. O que começou primeiro aqui? O professor que virou pecuarista ou pecuarista que virou professor? Como é essa história? É o pecuarista que virou professor, porque em 2004, por questões sucessórias, eu acabei tendo que ir para Campo Grande, fui lá para o interior, para Rio Brilhante, e fui aprender a diferença de boi e vaca primeiro, né? E começar do começo. Aí estudei bastante, fui ver como funcionava a pecuária. Aí em seguida já pegamos aquele começo do boom da cana-de-açúcar. Aí conseguimos levar uma usina para lá, fizemos uma parceria. Era só pecuária? Era só pecuária, 100 anos de pecuária. E aí tivemos que romper esse paradigma de ir para a cana. Imagina desmontar uma fazenda centenária, 80 quilômetros de cerca, 300 quilômetros de arame, e a cana entrando junto na plantação. Então foi uma aventura. Uhum. E isso trouxe uma experiência muito grande, o convívio ali no dia a dia, no relacionamento com o governo, com os movimentos sociais, sentindo de perto a questão indígena desde daquela época. Então isso trouxe muita bagagem que depois virou assunto de sala de aula. E a tua formação é a administração de empresa, ou seja, levou essa experiência para a agricultura e pecuária, né? Exatamente, eu me formei em administração pela FAAP e foi isso que permitiu, que me deu a base para preparar todas as modificações que a gente implantou ali no campo. Uhum. A gente daqui a pouquinho vai falar sobre o curso, que é o grande objetivo do programa aqui, ver o que trata desse curso que interessa a todos os nossos pecuaristas e agricultores aqui, mas antes disso vamos falar um pouquinho sobre a própria atividade de pecuarista e produtor de cana. Está andando bem o negócio? A pecuária está numa fase boa, né? Você faz o ciclo completo, cria, recria, como é que é o... Não, depois que a gente colocou a cana-de-açúcar na nossa matriz, ficou só pecuária de cria. Então a gente tem a nossa pecuária de cria, guardamos as matrizes, preservamos as matrizes, a nossa genética,
E hoje 60% do nosso negócio é cana-de-açúcar. A gente tem uma parceria muito importante com a Biosev. Ela está moendo cana lá desde agosto de 2008. Então, a chegada de uma indústria numa cidade de 25 mil habitantes, que na época ela tinha um orçamento anual de 23 milhões de reais, só para você formar os canaviais, você coloca 80 milhões de reais no município. O efeito multiplicador disso, quer dizer, deixou a cidade do avesso. Isso é sul do Mato Grosso do Sul, né? É, no Centro-Sul, Centro-Sul, perto de Dourados. Perfeito. Então, cana-de-açúcar, principal atividade, pecuária de cria. Nelore, né? Cria Nelore. E a gente está no Pantanal também e ali no Centro-Sul, perto de Dourados. São duas unidades. São duas unidades hoje. Realidades diferentes, né? Realidades muito diferentes. Pantanal é só pecuária? Só pecuária. E daqui a pouco vai ser só abelha, porque com tanta restrição que tem, verdade, daqui a pouco só vai ter abelha lá. Restrição ambiental, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas o setor, a gente vai falar um pouco mais sobre perspectiva daqui para frente, mas por enquanto o setor de cana sofreu um revés forte, né? Eu acho que talvez logo depois que vocês começaram, né? A gente viveu isso, então a gente pegou, 2007 começou, 2008 o presidente Bush veio para o Brasil, acho que 2007, 2008, foi aquele boom, aquela loucura, e em seguida começou a reverter. Aí foram 5 anos, né? de só paulada na cabeça, e agora parece que tem um cenário positivo. Esse ano estava vindo bem, o dólar agora no final do semestre deu uma atrapalhada, embora a cotação internacional tenha melhorado, mas você tem que fazer a cotação vezes o câmbio, não adianta só o dólar lá fora. E aí, então agora vamos ver o segundo semestre como se comporta o câmbio. Mas a tendência é ser muito positivo. Então, quando você começou, estava lá em cima, me lembro, né? Que foi aquele... Não, estava euforia da cana. Estava na euforia, exatamente. Estava na euforia. E agora voltando um momento aqui de expectativa positiva, né? Agora, na verdade, vai acontecer a consolidação dos grandes grupos. Exatamente. Alguns grupos vão sumir e os grandes vão virar gigantes, eu acredito. E a pecuária está bem, né? A pecuária está bem, acho que... Cria uma coisa fundamental agora, né? Porque exatamente depois de uma bate de matriz... A demanda está elevada para a cria, então quem tem uma genética boa, quem faz uma cria responsável, tem um mercado garantido aí por um bom tempo. Muito bom. Bom, a gente vai com um breve intervalo, seguidinho a gente volta aqui para falar sobre o curso que ele está ministrando lá na FAAP, que é extremamente importante, interessa a todo mundo, hein? É já que a gente volta. Estamos de volta com o consultor Terra Viva e hoje recebendo aqui no nosso estúdio, ao vivo aqui, o pecuarista, professor universitário Rafael Abrão Possic Júnior, que conversa com a gente sobre gestão no agronegócio. Ô, Rafael, você está então ministrando um curso na FAAP sobre gestão no agronegócio. Conta para a gente um pouquinho mais sobre esse curso, que tem interesse aqui de todos os nossos telespectadores. Qual é o conteúdo básico? Então, a FAP, a Faculdade de Administração da FAP, detectou que tinha essa demanda entre os alunos. Então, o que a gente fez? Eu busquei pegar a minha experiência prática, na minha vivência ali, no choque que eu tive no dia a dia na gestão de uma fazenda, dividir em 12 módulos e passar essa experiência para os alunos. Então, eu passo para eles informações, eu quero que eles reflitam sobre as informações. Eu não quero ser o dono da verdade. Então, a gente discute os movimentos sociais, questão indígena, os movimentos ambientais, o que está por trás, quais são os interesses. A gente discute armazenagem, infraestrutura, a gente fala um pouco de turismo rural, a gente acaba falando também um pouco de rede, mercado futuro, o clima, como que essa matriz impacta no resultado de uma fazenda. Então, a gente assiste o filme do Al Gore para entender, contextualizar como isso impacta no agronegócio brasileiro, quer dizer, qual é a visão, como o Brasil, como o agronegócio brasileiro é visto lá fora. E isso a gente tem que levar em conta também. Então, isso é dentro do próprio curso de administração, é de graduação. É uma das disciplinas do curso de graduação. Assim como o aluno tem lá aula de varejo, aula de franquia, de empreendedorismo, ele tem aula de agronegócio também. Você tem formação de administração, ou seja, junta a teoria com a prática, né? Que você tem as duas. Exatamente. Né? Eu tenho toda a minha bagagem lá da FAAP e o dia a dia da gestão do agronegócio lá no Mato Grosso do Sul. Não necessariamente esses alunos são do agronegócio, são filhos de agricultores ou não. Simplesmente tem interesse realmente. Não, eles têm interesse no setor da economia. Ele pode ser filho de um fazendeiro, assim como ele pode falar, pô, eu quero empreender, eu quero pensar num aplicativo novo para o agronegócio, eu quero ver como eu posso ganhar dinheiro, eu quero trabalhar com pulverização, com os drones, que agora tem pulverização que vai ser automatizada. Tudo isso é um mercado novo que está começando. Então os alunos têm interesse. Você tem uma boa experiência nessa área de TI, né?
Tem sim agora, TIC, né? TIC. A gente fez muito teste lá, a gente faz muito teste, isso que é bacana. Você vê a tecnologia nascer, surgir, testar, ver o que funciona, o que não funciona, buscar evoluções e ver o resultado que isso traz para o seu negócio. Muito bom, hein? Bom, a gente vai continuar essa conversa já. A gente vai fazer um breve intervalo agora para a gente mostrar os nossos comerciais aqui. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta aqui no seu canal de Quem Planta e Cria. Notícia de interesse do nosso amigo pecuarista. Foi realizada hoje em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mais uma entrevista coletiva para divulgar a nova etapa do circuito Intercorte, que vai acontecer nos dias 20 e 21 de julho, agora na capital sul-mato-grossense. E também da Beef Week MS, que vai de 18 a 24 de julho. O circuito faz parte do projeto Integrar para Crescer, uma iniciativa que tem o Terra Viva como um dos seus promotores, ao lado da Verum Eventos. E hoje recebendo aqui como nosso convidado Rafael Abramposic Júnior, professor da disciplina de Gestão do Agronegócio na Faculdade de Administração Fundação Armando Alves Penteado, a FAAP. Ele que também é pecuarista e produtor de cana-de-açúcar. Rafael, a gente vinha falando aqui sobre esse curso aqui que me chamou a atenção, foi um dos objetivos do convite aqui. Fala de tudo, né? Sucessão familiar, que é um tema extremamente importante para o nosso agronegócio, questões ambientais e uma coisa bastante sensível aqui para os nossos pecuaristas, agricultores também, especialmente do Centro-Oeste, que é a questão indígena, né? Uma coisa que no Mato Grosso do Sul se destaca em relação ao restante do país, porque é onde tem acontecido a maior parte dos conflitos até agora, né? Como é que está essa situação lá, Rafael? É preocupante a situação. O governo federal deixou correr solto, falou muita mentira lá na região, quer dizer, ele acabou provocando os dois lados, o próprio governo acabou estimulando o conflito e é uma questão preocupante, é uma área de fronteira e a iminência de um conflito que tenha consequências mais graves, ela é muito real e preocupante. O Rafael está me contando aqui no intervalo, inclusive, armamento pesado lá na mão de indígenas, né? É isso, né? Você vê indígenas armados, fazendeiros armados. Recentemente teve o assassinato lá do traficante em Ponta Porã com armamento de guerra. Então você vê isso tudo na mesma região. Independente do lado que você está, o governo tem que prestar atenção. Mas as Forças Armadas estão de olho. Já ouvi falar de que realmente não está muito esquecido nessa questão. Realmente está havendo uma mudança agora também na forma de olhar essas questões. Mas continuando com o curso lá, só para a gente explorar um pouquinho mais aqui. Claro, a gestão faz parte do todo aqui, mas disso aí entra toda uma visão abrangente do agronegócio, que não é simplesmente a questão de produzir e vender, né? É justamente essas questões paralelas que está contando. Ambiental, que faz parte de todo esse processo, social, importante também, né? A indução do entendimento para os alunos lá, que são jovens, que estão entrando nessa atividade, sobre o aspecto social do negócio, toda aquela questão do trabalho escravo, aquelas coisas assim que são exploradas bastante aqui por alguns setores da nossa sociedade. Então, o trabalho escravo, Silmar, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o fato do funcionário dormir em rede, que é cultural, é considerado trabalho escravo. Já me falaram isso. Então, quer dizer, você põe a cama para ele lá, mas ele dorme em rede. Isso é trabalho escravo? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Certas distorções nesse negócio. Sucessão familiar no agronegócio, um tema extremamente importante, interesse de todo mundo aqui. A gente já falou muito aqui no passado recente aqui sobre essa questão, tinha muita pergunta aqui de produtores em dúvida sobre como fazer uma sucessão bem feita, né? Você tem alguma experiência nessa área, né? É difícil, ainda mais você pegar o pecuarista fala, meu avô criava boi desse jeito, meu pai criava boi desse jeito, eu crio boi desse jeito e não vou mudar. Como que você vai conseguir fazer alguma modernização nessa cultura? Então é difícil, mas aos poucos as novas gerações estão levando novos conhecimentos, fazendo novas tentativas, implantando novas soluções. Você vê a nossa experiência lá, a gente demorou um tempão para poder conseguir ir para a cana, mas a gente só conseguiu ir para a cana, romper esse paradigma, a hora que mudou de geração na gestão. Na hora que trocou de geração, aí sim rompeu o paradigma. Porque se tivesse mantido a geração, até hoje era só pecuária. Agora, Rafaela, você com essa experiência que você tem lá no campo, experiência prática, experiência de professor, experiência de pessoa urbana aqui, mora em São Paulo, principal capital da América Latina aqui,
Como é que você está enxergando daqui para frente o cenário aqui da economia brasileira como um todo, você é formado em administração, e também do impacto disso no agronegócio? É um momento de continuar otimista? Como é que você está vendo esses próximos meses, esse futuro próximo aqui do país? Toda vez que eu vou para o interior, eu volto animado de lá, porque o dinheiro continua girando lá. O agricultor ele tem que plantar, ele tem que colher, ele pode jogar menos fertilizante, mas ele vai plantar de qualquer jeito, ele tem que comprar a semente dele, ele pode economizar um pouco no adubo, mas gira. O mercado dele gira, ele está sempre produzindo, ele está colhendo. O pecuarista pode atrasar, adiantar, mas ele está produzindo. Então, o campo ainda tem oportunidades de negócio. Então, hoje, eu vejo, se eu fosse estudante, que é o que eu falo para os meus alunos, eu ia estudar o que tem de oportunidade lá no interior. Vou para lá, vou pensar o que eu posso fazer. Se o mundo, daqui em 2050, o Brasil vai ter que alimentar, vai ser responsável por 40% da comida do mundo, tem que ir para o campo, tem que ir para lá, tem que pensar em maneiras de melhorar a produtividade, tem que levar tecnologia. Você vê, já estamos discutindo quantos gigabytes tem sua lavoura. Olha que loucura. Esse é um dos temas que eu queria falar com você agora. Você tem experiência prática também na área de TI, né? De tecnologia da informação, né? E está aplicando isso na própria atividade. O que está vindo por aí de novidade nessa área tecnológica? Certamente você está mostrando para os seus alunos lá. Eu acho que o próximo passo, pensando em drone, é a pulverização usando drone. Isso é uma revolução. Ela está próxima, ela não está palpável ainda, mas nós já temos uma solução. A gente já tem os vantes de uso militar, é só colocar pulverizador neles e soltar eles na lavoura. Com economia bárbara de custo, não precisa contratar avião, né? Nada. Você não tem o risco do piloto, você tem aquela máquina automatizada, ela pode voar, você faz remotamente a operação. Isso é uma tecnologia para ser estudada. Drone, exatamente. Que outras coisas você enxerga no horizonte próximo aqui em termos de tecnologia? Desse tipo de tecnologia, não estou falando aqui de plantar, estou falando aqui de gerir, que é o caso. Eu acho que os sensores no campo, eu andei estudando, eu tive contato com o pessoal de Israel agora, sensores para você medir a sua planta, então seu funcionário passa coletando dados e assim que ele recebe um sinal de internet, ele manda para uma central onde o software aglomera todos esses dados e você passa para tomada de decisão. Olha que loucura, então você sabe a altura da planta, pensando na pecuária, você já sabe a altura do capim, se teu gado está comendo o capim certo ou não, só de você monitorar remotamente. Ultimamente tem surgido aqui, primeiro nos Estados Unidos, mas entrando forte aqui no Brasil, um conjunto grande aqui, foi uma avalanche na verdade, está sendo, né, de tipos de softwares diferentes aqui, mas todos com um objetivo, melhorar a eficiência da produtividade, principalmente da gestão da própria produtividade, seja da pecuária, seja da agricultura, né? E isso é uma tendência inevitável, né? Ou seja, não tem como fugir disso. Não tem como fugir, é o moderno, é o novo. Mas isso prevê também pessoas qualificadas. Então isso vai demandar que a nossa juventude se qualifique. Vai ter que estudar, não acha que ficou mais fácil? Não. Vai ter que estudar, vai ter que se preparar. E o Google é um grande aliado. Você ter a oportunidade de estar conectado a qualquer momento, poder fazer uma pesquisa, é fantástica essa experiência. Fala um pouquinho para frente em termos de investimento, ou seja, tem muita gente puxando o freio, tem alguma razão para isso, que é a própria fase de transição que a gente está vivendo aqui no Brasil, mudança de governo, não se sabe se esse governo fica ou se volta para trás de novo, volta o governo anterior, ou seja, tem toda uma fase de incerteza, sem contar a própria economia, o impacto aqui que está acontecendo com a recessão brutal que a gente está vivendo aqui no país. Mas é momento de continuar investindo no agronegócio? Você, particularmente, dá o exemplo próprio aqui, vai investir mais em crescimento da produção, não? Vai, agora é hora de expandir, o momento é de expansão. As pessoas estão esperando para ver o que vai acontecer, mas, de novo, se daqui a alguns anos a gente vai ter que alimentar o mundo cada vez mais, a gente tem que estar preparado para atender essa demanda. Então, agora é hora de investir, de melhorar a sua pecuária, de investir em genética, de investir na alimentação, no capim, né, variedades de capim melhor, você investir na sua lavoura, melhorar a produtividade. Quer dizer, com isso o Brasil só tende a ganhar. E quem investir, quem entrar nesse setor... No seu caso, você faz só cria, né? Não faz fico completo.
A ideia é continuar investindo, expandir a própria atividade de cria, não entrar em outras, em recrio e engorda. Não, eu vou ficar só na cria pela característica das terras que a gente tem. Então a gente vai investir, vai focar bastante em cria. Mas a gente está estudando, já tem estudos para você antecipar a prenhez das novilhas. Então isso já encurta muito o ciclo. Novas variedades de capim, você está colocando mais arrobas numa arroba menos pesada no mesmo espaço de terra. Então você vai multiplicando isso, imagina a rentabilidade que você tem em cima dessa produtividade. E cana, é momento de voltar a investir também, não? É um momento interessante. Eu acho que os grandes grupos, aqueles que estão estruturados, que fizeram a lição de casa, prepararam o seu fluxo de caixa positivo, esse pessoal vai ter a gente vai ter um momento aí de fusões, aquisições de grupos, e tem aqueles que vão perder o trem da história e vão ficar para trás, principalmente aqueles grupos familiares, que o controle é muito pulverizado, a dívida está muito grande, então a gente não sabe o que vai acontecer com as usinas. O canavial continua, mas as usinas a gente não sabe. Muito bem, infelizmente nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de agradecer muito aqui ao Rafael Possic Júnior pela sua participação no programa e pela iniciativa aqui desse curso que eu acho extremamente importante aqui, produzir todo o público, independente de ser descendente de produtores ou não, o estudante urbano aqui sobre o agronegócio, que é uma das grandes atividades da economia brasileira. Rafael, muito obrigado pela participação, uma boa noite para você, hein? Silmar, eu que te agradeço, obrigado, e o que precisar a gente está à sua disposição. Muito bom. Bom, eu agradeço também aos nossos amigos telespectadores e a gente encerra o programa de hoje, como a gente sempre faz, homenageando uma agrocidade importante aqui do nosso país. A escolha de hoje é Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. Boa noite a todos e até amanhã.